Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu peço perdão que a minha voz está um pouco rouca. Vamos falar hoje sobre solução, sobre a luz. A luz não é a ausência de problemas, é a presença da direção. A luz é a presença da direção. Jesus é a presença e dá a direção, dá o direcionamento. Ele, a luz, dá coragem para seguir mesmo sem enxergar tudo, porque é a confiança nele. Ele é a luz, é a verdade. Então, quando você para de olhar um montante de problemas, você começa a focar na luz, você começa a enxergar as coisas melhor. Você na praia, você já pegou uma onda, você estava tomando banho de praia e de repente aquela onda, veio uma onda, derrubou, aí a pessoa levanta, aí vem outra onda. Isso já aconteceu comigo, não foi uma vez só. Já aconteceram no passado várias vezes. Agora depois eu fiquei mais esperta, né? Aí eu não quis mais ficar caindo toda vez. Então, no passado, quando eu ia tomar banho de praia, eu era muito assim, sem medo. Vamos lá. Batia uma onda em mim, me derrubava e eu ia me levantar de costas, vinha outra, batia, eu levantava e assim, às vezes eu ficava um tempão. Perdão que eu tô rouca. Eu ficava um tempão tentando ficar de pé e eu não conseguia. Mas por quê? Porque eu dava as costas para as ondas e eu não queria nem saber. Eu queria ficar de pé de todo jeito, mas a onda sempre batia em mim, me derrubava. E assim foi na vida também. Eu não enxergava, eu dava as costas para a luz, eu ficava de costas, eu não olhava porque nós não temos olhos atrás de nós, porque nós temos que olhar para frente, parar de olhar para trás. Se virar, é só virar um pouco e olhar para a onda. Está formando uma onda, que posição que eu vou tomar agora? Qual a posição? Você mergulha ou você naquele momento você consegue pular aquela onda? Você vai tomar uma atitude porque você está enxergando, tem luz, você não está de costas. Tem pessoas que ficam olhando para o passado, tem pessoas que não buscam a luz verdadeira que é Jesus e elas ficam, porque na vida da gente é assim. Às vezes porque a luz não é a ausência de problemas. Estar com Jesus não significa que nós não temos problemas, que os cristãos, que as pessoas que creem em Deus, creem em Jesus, que é seu único e suficiente Salvador, crê no Espírito Santo de Deus, sabe que o Espírito Santo veio e habita dentro de nós. Não é porque a gente crê na Santíssima Trindade e o Espírito de Deus habita em nós que as pessoas vão parar de ter problemas. Problemas todos nós temos, todos nós. Só que a diferença é que você começa a enxergar as coisas diferente. Você fica mais de pé do que no chão. Você consegue pular as situações, pular de fase. Não fica lá atrás, não fica olhando para trás. Mas porque eu tentei tanto já na minha vida, mas nunca deu certo. Porque eu já sofri tanto. E fica só pensando na quantidade de problemas, ou olhando para o problema atual e deixa de olhar para quem? Para Jesus, aquele que nos segura, aquele que não nos deixa afundar. Eu vou falar uma coisa que é pura verdade.
Antes de eu conhecer a palavra de Deus, eu passei por tanto sofrimento, mas tantas coisas terríveis. Primeiro foi com a morte dos meus pais, que faleceram num acidente, junto com a tia, que quem me conhece, ou quem já ouviu essa história, fala, eu já conheço essa história. Mas é terrível demais. É uma dor muito grande. Só quem perdeu alguém de repente, e nós perdemos os nossos pais, eu e meus irmãos. Foi de repente. Não, fomos de um dia para o outro, não tínhamos mais os pais, não tínhamos mais o nosso porto seguro. Tudo foi destruído. Nossos sonhos, os sonhos dos nossos pais que tinham para a vida da gente, para a vida deles, foi tudo destruído naquele momento. E depois tudo passou. Aí depois mais problemas, falta de dinheiro. A gente tinha uma vida muito rica de paz, de amor, de abundância, não nos faltava nada. Meu pai tinha muitas condições financeiras e a gente foi criado sem entender o que é dificuldade. Aí começou a passar a dificuldade, aí apareceu a falta do dinheiro. Porque a gente não, meu pai costumava falar uma coisa engraçada, que naquela época a gente achava engraçado quando meu pai falava assim, vocês não sabem o preço do quilo de açúcar, vocês só sabem que a vida é boa, que é maravilhosa, graças a Deus que vocês não sabem o que é sofrimento. E nem sabia ele que tudo que ele juntou com tanto sacrifício ia ser destruído tão rápido pelos parentes dele. Mas enfim, aí os filhos começaram a sofrer. Aí depois, casamento. Aí 30 anos num casamento pela misericórdia. E foi assim que eu conheci Jesus. Foi assim que eu conheci a palavra de Deus pela dor. Foi muito sofrimento, foi muito choro, muita angústia. Aí aparecia enfermidade, tive depressão, síndrome do pânico, passei por muitas coisas, era aquela sucessão. Eu ia me levantando, a onda batia e eu caía. Eu ia me levantando, a onda batia e eu caía. Hoje é diferente. Aí você vem dizer, nossa, agora você não tem problemas? Quem não os tem, meu irmão, minha irmã? Às vezes a gente vai melhorando de algo, vai tendo aquele alívio, aí aparece outro. E se eu contasse aqui os problemas, misericórdia. Você ia dizer como que você vive, como que você já passou por tanto e você, com a glória de Deus, com a graça, a bênção do Senhor Todo-Poderoso. Porque às vezes não é conosco, mas é com alguém que a gente ama muito, que a gente tem medo de perder e que aquela pessoa, às vezes, é um enfermo na família, na parentela, nos parentes, no meio dos parentes, às vezes é a falta de condições de você ajudar quem você tanto ama, que você não está podendo naquele momento fazer algo de diferente e foge ao nosso controle. Nós não temos o controle das nossas vidas. A nossa vida, quem tem o controle é Deus e Ele nos dá esse entendimento. A luz de Jesus nos encoraja a seguir, mesmo vendo tudo, parecendo que misericórdia. Se você vai assistir um jornal, se você vive ligado direto em tragédias, olhando só sofrimento, você não vai ter uma vida, você não vai ter paz na mente, você vai ficar com medo da sua família sair, você vai ficar com medo de sair, você vai ficar achando que o mundo acabou, que não pode mais trabalhar, que não se pode mais estudar, que tudo já não vale a pena. Está repreendido em nome de Jesus. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Devemos viver cada dia das nossas vidas com gratidão a Deus. Deus ilumina, Jesus ilumina, o Espírito Santo nos dá uma paz que ninguém entende, até a gente mesmo, que Deus dá essa paz. Nós ficamos olhando e falamos,
Eu mesmo posso falar com todas as letras. Se eu não tivesse Jesus, se eu não conhecesse a palavra hoje, eu não ia aguentar ver tanto sofrimento na minha frente, ver tantas coisas e tantas coisas que já aconteceram que eu não pude dar jeito, que eu não pude mudar na vida do outro, na vida de pessoas que eu amo, e você vê todo o sofrimento e você fica impotente. E o que é que você vai fazer? Orar a Deus, agradecer por Ele estar conosco, lutando as nossas batalhas dia a dia, nos dando livramento, nos abençoando. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6 ao 9. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Olha que bênção. Então tenha bom ânimo, meu irmão, minha irmã, porque Deus não deixa os seus filhos serem destruídos. Nós podemos até ficar abatidos, mas não destruídos. Podemos até sermos pressionados, mas não desanimados. Tenha bom ânimo, tenha coragem, que Deus é conosco, não estamos só. Ele que luta as nossas batalhas. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Tem coisas que nos deixa perplexos, que nos pega assim de surpresa, e quando a gente olha, mas não desesperamos. Por quê? Porque o nosso Deus e o nosso Redentor vive, e porque Ele vive, nós cremos num amanhã melhor, numa vida melhor, na presença do Todo-Poderoso nos iluminando, nos dando para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Para a iluminação da glória de Deus. Do conhecimento da glória de Deus. Ter conhecimento das coisas de Deus, dos tesouros de Deus, do que Deus colocou o seu tesouro dentro do vaso de barro que somos, mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Que a tudo excede, que não há entendimento igual de Deus, que não há como nós desvendarmos muitas coisas, os mistérios de Deus, mas sim com sabedoria, com clareza, porque Deus nos dá sabedoria, clareza. A clareza é o ponto da realização. Porque você já pensou, uma pessoa vê tudo claro. Imagine você entrar num lugar com a luz apagada, um lugar que você não conhece. Porque no nosso lar, quando falta energia elétrica, a gente já sabe mais ou menos aonde é que eu estou. Eu sei onde eu vou encontrar um fósforo, uma vela, um isqueiro, pegar meu celular. Eu vou me encontrar. Agora, outra coisa é quando a pessoa está em outro lugar, faltou energia elétrica. Como que a pessoa vai, se não tiver com o celular ligado, do lado, se não tiver com o celular do lado, para facilitar, essa pessoa ela vai ficar como? Ela vai ficar no mínimo assustada, preocupada. E agora o que é que eu vou fazer? Se não tiver ninguém por perto, nem o celular para clarear aquele lugar que ela não conhece, é assustador. Agora, quando
você tem clareza quando você acende a luz do ambiente, aí chega a luz novamente rápido, aí você vê tudo com clareza. Você está num lugar estranho, mas você enxerga tudo. Aí é o ponto da realização. Aí você fala, ai, que alívio. Agora sim, agora eu vou poder fazer o que eu ia fazer. Eu não tenho mais medo. Acabou o medo. Porque onde a luz entra, as trevas vão embora. É o ponto de realização quando a gente olha para Jesus. A gente não olha para o problema. A gente mostra para o problema o tamanho do nosso Deus. Ele é grandioso demais para você ficar focado só em problemas, em às vezes discussões que não levam a nada. Ah, eu tenho razão, eu tenho que mostrar, eu tenho razão, eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu tenho. Entregar nas mãos de Deus, para que Deus haja em nosso favor, buscar clareza, não perder tempo com coisas pequenas, com coisas que atrapalham a mente, pedir a Deus para libertar do medo, da angústia, da tristeza, do desespero. Os filhos e filhas amadas de Deus têm o fruto do Espírito Santo, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso faz parte da nossa vida diária, com o fruto do Espírito Santo. O amor, que sem ele a gente não consegue nada. Não vale a pena viver sem amor. Sem amor, primeiro, tem que amar primeiro a Deus sobre todas as coisas. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Vamos fazer coisas com os outros da maneira que gostaríamos que fizesse conosco. Aí depois vem a alegria. Alegria. Fazer as coisas com alegria. Ah, se a pessoa está doente, claro que é difícil ela ter alegria, mas ela busca alegria. Se arruma, se cuida, está deitado, toma um banho, se deita novamente, não está podendo levantar, se deita novamente, se alimenta, fica lá. Se for mulher, se cuide, penteie bem seu cabelo, se arrume, se quiser passe até um brilho nos lábios, um blushzinho na face, para quem chegar perto de você dizer, nossa, como você tá linda, nossa, como você tá bem. Se você é homem, comece e orando, buscando a Deus. Enquanto os dias estão passando, nós temos que ocupar nossa mente olhando para Deus e agradecendo a Deus pelas bênçãos e pela presença da luz, porque sem luz a pessoa fica sem norte, a pessoa fica sem vontade, a pessoa fica sem entender o que é que está acontecendo, o que é que eu vou fazer. Imagine sem energia elétrica em um lugar estranho. Deus nos livre e guarde. A pessoa fica desesperada. E agora, o que é que vai acontecer? Nós temos a luz conosco todos os dias, que é Jesus. Não vai entrar em desespero, seja qual for o problema. Não vai achar, eu estou sozinho, que nada. Começa, se você mora só em uma casa, só fisicamente que eu estou falando, fala, Jesus, vem comigo tomar o meu café. Eu vou tomar meu café, vem comigo. Espírito Santo, vem comigo, faz companhia para mim. Vamos dormir, eu quero que o Senhor venha comigo. Eu vou tomar um banho, o Senhor me faz companhia. Converse comigo, Espírito Santo, e Ele vai te mostrar a maneira de você se vestir, de se pentear, do que escolher para você assistir, do que isso não é escravidão, isso é liberdade. Isso é ter paz no coração, a paz que excede todo o entendimento, a paciência para esperar coisas se resolverem. Às vezes a gente quer, as pessoas têm um jeito de dizer, eu quero que isso se resolva para ontem. Nunca vai se resolver, porque o ontem já passou. Tem que ser paciente e esperar em Deus.
e pedir a Deus: Senhor, vem meu socorro. E Ele vem, porque o nosso socorro é do Senhor que fez os céus e a terra. As palavras têm poder. Não diga que quer as coisas para ontem, diga que quer para hoje. Seja objetivo, seja claro com Deus dos seus sentimentos. Desabafe com Ele, Ele vai te escutar, Ele vai te reerguer, e que você tenha muita luz de Jesus no seu lar, na sua vida, que a luz de Jesus esteja sempre na minha vida, no meu lar, com as nossas famílias, que tenhamos o conhecimento da palavra de Deus, porque quando se conhece a palavra de Deus, não entra em desespero. Podemos até chorar, podemos até ficar perplexos, mas não desanimamos, mas não somos destruídos. Deus não deixa os seus filhos só. Deus envia anjos poderosos para nos proteger. E o Espírito Santo habita dentro de nós. Pai, em nome de Jesus, eu já te agradeço pelo dia de hoje, que as bênçãos do Todo-Poderoso, do nosso Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estejam em nossas vidas, de cada membro das nossas famílias, que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos lares, a luz do Senhor Jesus guie os nossos caminhos, abra os nossos caminhos, tire toda pedra de tropeço e traz prosperidade, bons pensamentos, alegria, domínio próprio, as bênçãos do Todo-Poderoso em nossas vidas, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.